Oi pessoal, o vídeo de hoje na verdade é uma convocação. Ontem aconteceu aquele acidente, mais uma vez, aquele acidente em Brumadinho, mais uma barragem se rompeu. E o fato é que eu fiquei bem mal, fiquei bem numa bad, bem grande, né? E mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, enfim. Aí quando chegou de noite, eu tentei, assim, não vi televisão, tentei evitar as redes sociais, mas não tinha jeito, né? Toda hora vinha um monte de informação, indignação, tristeza, enfim, aquelas imagens. E a gente pediu um lanche aqui em casa, tal, e assim, pensa que eu cheguei num nível de até estar me sentindo culpada de tomar um vinho e ver que aí eu ficava me lembrando que quantas pessoas não estão naquela situação de tristeza, né? Enfim. Aí eu falei, não, o que eu fiz com essa história toda, né? Eu falei, olha, primeiro eu preciso integrar isso, né? Eu não posso negar isso, tá? Fazer de conta que não tá acontecendo. Ai, olha, é lá em Minas Gerais, esse problema não é meu, eu vou fazer de conta que não tá acontecendo porque eu não fico triste, não fico vibrando tristeza. E também não era por aí, certo? E não podia negar aquele sentimento. Então, o que eu fiz? Eu integrei o sentimento. Falei, ó, sabe, é isso. É uma merda. É muito ruim o que aconteceu, fato, né? E evitei ficar entrando naquela confusão de ficar ouvindo notícias. Aí quando chegou hoje de manhã, lógico, óbvio, nada melhorou, nada passou e tá tudo aí, certo? A realidade é essa. E eu falei, caraca, e aí, Cláudia, assim, como assim? Fiquei me lembrando do vídeo que eu tinha gravado, que vai pro canal amanhã, falando de posicionamento, né? Porque nós vivemos uma situação a semana passada, uma semana atrás, do eclipse, que a gente fez uma convocação super bacana para a gente poder vibrar o amor, para a gente sustentar a energia de mudança e transição planetária. E aí eu ainda comento no vídeo que assim, teve aquele advento, uso um exemplo lá, que tá lá no vídeo, e aí quando chega esse final de semana, essa bomba, né? Então, aí eu fiquei pensando, cara, assim, primeira coisa é assim, para, né? Eu tenho que me posicionar, certo? Eu não posso ficar vibrando, a gente não pode ficar vibrando essa energia, porque na verdade, assim, o que eu quero compartilhar com vocês é assim, é uma convocação para que a gente possa fazer algo, certo? Aí você fala, mas Cláudia, assim, eu moro muito longe daquele lugar, eu não posso fazer algo. Pode. Nós podemos e vamos fazer algo. Nós vamos fazer agora. É isso que eu estou convidando vocês para fazer junto comigo, certo? Porque diante desse caos, né, eu fiquei pensando assim, caramba, como é que a gente... Porque assim, ó, vibrar a tristeza, já tem gente que está vibrando lá. As famílias que perderam, né, seus familiares, que estão lá soterrados, os lugares que foram destruídos, né, a fauna, a flora, os animais, assim, tem os bombeiros que estão lá resgatando, tem os bombeiros que estão fazendo alguma coisa, tem os agentes que estão lá e tal. E a gente aqui, o que nós vamos fazer? Se eu fiquei pensando assim comigo, né? Se eu ficar vibrando nessa energia, ó, que tristeza, ó, que indignação, outra coisa assim, ai, sabe, esse rompimento não foi acidente, é crime. Tá, é crime, tá, mas isso daí, sabe, e daí? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar colocando, olha, é crime, tem que arrumar culpado? Nós também somos culpados, de uma forma ou de outra. Certo? Uma mineradora existe e está toda a prova porque ela precisa fabricar pré-requisitos, precisa matéria-prima para fazer coisas que a gente consome, certo? Então assim, sinto muito, gente, mas assim, eu vou colocar o que eu penso que é isso, que eu penso sobre mim mesmo. Eu preciso mudar, eu preciso tomar uma postura diferente, certo? Uma mineradora produz minério que eu vou, sabe assim, que eu consumo indiretamente. Então, aí você fala, ai Cláudia, mas tudo bem, mas tem a vigilância, por que não foi os fiscais, por que não fiscalizou? Fato, não vou discutir isso, tá certo? O que eu tô convocando a gente aqui agora, pra gente poder pensar, pra gente poder fazer, porque isso é o que eu posso fazer.
é como eu posso me posicionar, como eu posso modificar essa realidade a partir da minha perspectiva, de onde eu estou. Então, óbvio, primeiro, eu posso parar de ficar na tristeza, não sei o que, não sei o que lá, e vou mentalizar, sabe? Por que a gente mentalizou? Eu fiz aquela meditação, eu levantei de madrugada, de domingo para segunda, para pensar um mundo melhor. E agora eu vou repetir padrão? Não vou repetir padrão. Certo? Então hoje eu comecei, na verdade assim, eu já vinha me posicionando de uma forma diferente, mas isso foi um chamado, porque assim, a Terra não aguenta mais. É triste, mas é uma metáfora ferrada mesmo, assim, a gente precisa derramar essa lama, não precisa ser desse jeito, mas sabe, derrama, é muita lama, é muita sujeira, né? É muita sujeira que tá vertendo, Gaia não aguenta mais. E nós somos, sim, gente, sinto muito, mas nós somos corresponsáveis, certo? Então, assim, é o celular que eu quero trocar todo ano, é o carro que eu preciso trocar, é o tudo que eu preciso trocar, que tá bom, que eu não conserto, que eu preciso novo, que eu quero ter o de ponta. Isso é fato. Quem que produz tudo isso? Como que produz tudo isso? Depois eu jogo fora. Eu jogo aonde? Certo? Não aguenta mais, tem muito lixo, certo? A gente tem lixo de sentimentos, né? Tá, tudo bem, tem gente que, ó, que não tá nem aí. Quem não tá nem aí, paciência, ele não despertou. Mas a gente que tá desperto, a gente precisa fazer alguma coisa agora. Então, eu posso fazer alguma coisa agora pro Brumadinho? Posso, certo? Eu posso fazer, eu vou fazer. Eu comecei a repensar, sabe, a minha linha de produção, de consumo. Então, assim, o que é que eu preciso, que eu posso descartar, que eu não preciso usar mais, que eu não preciso comprar mais, certo? Eu preciso ter esse tipo de responsabilidade. Eu preciso me posicionar com relação a não ficar apontando o culpado, mas virar o dedo para mim e falar assim, olha, toma uma postura diferente. Né? Então eu vou vibrar coragem, coragem, é isso que está palpitando no meu coração agora, coragem, eu preciso vibrar coragem, esperança. As famílias que estão lá, as pessoas que perderam terreno, perderam casa, que perderam... Aí está falando das pessoas que perderam coisas, e as pessoas que perderam pessoas, sabe? O que nós perdemos de animais, né? De vegetais. A gente precisa de ter esperança. Certo? A gente precisa vibrar coragem para a gente poder fazer diferente, para a gente poder transformar. A gente precisa sair desse lugar de apontar o culpado e se responsabilizar. E tomar uma atitude também, né? Porque também senão não adianta, certo? Então, assim, eu sei que esse vídeo é um vídeo que eu também, assim, eu sinto dentro de mim uma coragem muito grande, uma força muito grande. Infelizmente eu não tô feliz, né? Não tô feliz, tô muito triste, mas eu integrei a minha tristeza, certo? E transformei ela em coragem. Coragem, então hoje eu já meditei coragem e esperança para essas pessoas, para esse lugar, para esse espaço físico. Eu já fiz Ho'oponopono para Gaia. Gaia, sinto muito, me perdoe, né? Me perdoe. Agora sim, eu entendo, assim, aquela coisa da Bíblia, quando Jesus falava, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? A gente tá cego mesmo, a gente tá cego, a gente não vê, nós entramos nesse bololô, que é essa sociedade louca, certo? E a gente não enxerga quão responsáveis nós somos por tudo que acontece, tá? Então, assim, eu sinto muito, né? Me perdoe, eu te amo muito, muito. E eu quero fazer um mundo melhor. E eu vou fazer porque vai começar em mim, a mudança começa em mim, tá certo? Então, gente, a convocação para esse vídeo é essa. Ó, vamos lá, vamos vibrar coragem, vamos vibrar esperança para as pessoas que estão lá, vamos dar força para essas famílias, tá certo? E vamos fazer a nossa parte do que nos cabe, né, com relação a lixo, com relação ao que a gente compra, com relação ao que a gente come, com relação ao que eu gasto de água, certo? Então, assim, falar, ai, mas isso tem a ver? Claro que tem a ver. Começa a economizar a água, tá na hora, acabou, a água tá acabando do planeta, certo?
certo? Vamos ser responsáveis, para que eu preciso gastar tanto? E a gente fala assim, ai, tá, tudo bem, mas a parte de água que eu consumo é infinitamente menor o que a indústria automobilística gasta, por exemplo. Sim, então para que você precisa ficar trocando carro? Aí você fala, ih, Cláudia, nem carro eu tenho, tá? Aí, tá vendo? A gente vai, assim, sim, você não tem carro, mas você não quer ter um carro? Infelizmente a gente vive numa sociedade, numa cidade que a gente precisa. Tá, então tá, mas e o que eu posso fazer também para melhorar os meios de locomoção comunitários? Tá aí uma outra coisa também que eu também escrevi, sabe, assim, na minha pastinha, que eu posso me posicionar e vou mudar. É assim, a minha postura de compartilhamento e de colaboração tem que mudar. Eu tenho que melhorar o quanto que eu compartilho, certo? Eu tenho que confiar que o outro vai cuidar das minhas coisas, porque eu posso emprestar elas, porque eu cuido da coisa dos outros quando eu pedir emprestado. Então, assim, trocar mais e me responsabilizar, né? É cuidado, porque outro dia eu tava falando, eu falei assim, nossa, a gente podia comprar, tive que comprar uma furadeira aqui em casa. Ah, e essa história da furadeira é uma história que rola aí. Ah, quantas vezes a gente usa, tem estatística de quantas vezes você usa uma furadeira na sua casa. E eu tive que comprar, porque eu tinha que fazer o serviço, não tinha ninguém para me emprestar, não tinha nada. E eu tenho certeza que no condomínio que eu moro tem gente que tem furadeira, certo? Então assim, mas eu não empresto porque não cuida, porque vai quebrar, porque não sei o quê, porque... Para, né? Vamos parar. Eu tô falando tá? Não vou falar nem de vocês, eu coloquei isso como tarefa agora, certo? Isso não tá diminuindo a minha tristeza, mas me dá força, porque é aquilo que a gente falou, né? O evento, a mudança no mundo, para que a mudança aconteça, a mudança vai ter que começar pela gente, por uma mudança de postura nossa, tá bom? Então eu conto com vocês pra gente poder alavancar isso aí hoje. Tá bom? Agora, fazer agora. Vamos fazer mudança agora. Beijos.